Tá, vai lá. Jesus, dá as nossas boas-vindas. Vai lá, Jesus. Faz bonito. Estamos com você, Jesus, meu rei. Eita, só tem gente bonita tanto para conversar hoje como para essa live, hein, gente? Povo bonito que, mesmo com toda essa crise, com todo essas dificuldades que a gente vem vivendo, tá aí firme e forte. Hoje, assim como ontem e amanhã, sempre será dia de falar de cultura, e é por isso que nós estamos hoje aqui. Tem aí um time da hora que já está entrando para trocar uma ideia sobre o PL 253. Mas antes de você saber sobre o que é esse PL, é importante te dizer aqui algumas coisas. A Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, da 19ª Legislatura da ALESP, né, da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, ela existe desde a legislatura passada. Na última legislatura, no ano passado, quando a bancada ativista acabou conseguindo o pleito, entrando para a Assembleia Legislativa, em conjunto com outras mandatas, como a da mandata da Isa Pena, da Érica Malunguinho, Leci Brandão e tantos outros parlamentares, ratificaram a importância e a necessidade da Frente Parlamentar de Cultura continuar, né, existindo e construindo seus esforços na percepção e na perspectiva de continuar contribuindo com os trabalhadores, com os artistas, fazendo com que o fazer artístico se torne, né, algo importante para o governo do Estado. A Frente Parlamentar de Cultura, no ano passado, desenvolveu uma série de ações e esse ano, diante da crise que nos acomete, uma série de movimentos se encontrou com a frente e a gente começou a construir algo da hora, algo que está dentro do escopo da nossa preocupação, que é fazer com que o artista, o trabalhador, o técnico tenha acesso aos recursos públicos, possam usufruir deste orçamento que é fruto do meu, do seu, de todas nós que colaboramos com os nossos impostos. Mas, pois bem, não vou ficar aqui falando muito, porque não é dia de falar, é dia, na verdade, de celebrar e encaminharmos aqui proposições para as mobilizações de aprovação desse PL, que é muito urgente. Então, para isso, eu vou aqui chamar a minha amiga, a minha querida companheira, Fernanda Kiwi, que faz parte da Frente Parlamentar, para trazer um pouco da conjuntura que permeou para a construção do PL 253. Viva, viva. Bom dia a todas, a todos, a todes. É muito importante para a gente estar aqui. Eu sou a Fernanda Azevedo, faço parte da mandata da Isa Pena, deputada pelo PSOL, e dessa Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, que é presidida e que tem todas esses outros mandatos e mandatas presentes. Eu preparei, assim, só para dar início à nossa conversa, um pequeno apanhado do setor cultural, de como a gente vinha caminhando e da gênese da construção desse projeto de lei. Então, assim, imagino que alguns e algumas de vocês já têm alguns desses dados, mas em 2018 o setor cultural ocupava mais de 5 milhões de pessoas, né, empregava, de acordo com os dados do IBGE, né, e representa 5,7%, então, dos ocupados, dos empregados no país. No Estado de São Paulo, o setor da cultura corresponde a 3,9% do PIB. São 1 milhão de postos de trabalho gerados, sendo que desse 1 milhão, a gente tem por volta de 650 mil que são informais. Essa informação acho que é importante. O total de gastos públicos alocados no setor cultural pelo Estado, de 2011 até 2018, ele sobe, aumenta em torno de 2 bilhões, de 7 para 9 bilhões, no entanto, em termos percentuais, ele cai. Então, o Estado, por exemplo, investia em 2011
olha só, eu tenho até vergonha de falar esses números, 0,07% do seu orçamento em cultura, e passou, na verdade, ele investia 0,08, passou a investir 0,07. No Estado, o investimento era de 0,28, passou a 0,21, e nos municípios de 1,12 para 0,79% de orçamento público investido, né? O rendimento mensal de um trabalhador de cultura era, em 2011, R$ 2.391, em 2014, desculpe, era R$ 2.391, e cai 8,3%, passando a corresponder a R$ 2.193 em 2018. A gente tem uma queda na renda. Bom, mas mais importante do que esses números, eu acho que a gente está aqui também para falar, mais importante, ou tão importante quanto, porque afinal somos trabalhadores, a gente está aqui para falar sobre a cultura como uma ferramenta para se pensar e para se compreender. Nesse sentido, então, é que falar de cultura e entender que um povo sem cultura também é um povo sem memória. Nesse sentido, a arte e a cultura podem e devem responder aos perigos do seu tempo. E é disso que a gente não está fugindo, não está escapando. Todos nós podemos ser atores das nossas vidas, então, e mudar o enredo aí dessa história. Eu acho que é por isso que a gente é tão perigoso, né? Tem tão pouco investimento público dos governos de direita em cultura. Bom, os espaços culturais foram um dos primeiros a fechar as suas portas, já agora falando sobre a pandemia, e provavelmente será um dos últimos a abrir essas portas, né? Por conta desse cenário catastrófico, então, que nós da Frente Parlamentar de Cultura convidamos movimentos sociais, movimentos culturais, para a gente pensar um PL, um projeto de lei emergencial para apresentar na LESP. Só para vocês terem uma ideia, esse projeto, a gente não inventou a roda, esse projeto não... Ele surgiu, na verdade, do estudo de outros projetos que já estão caminhando, principalmente no Congresso Nacional. O 1075, que é um PL que propõe o pagamento de um salário mínimo para trabalhadores da cultura, e o 1089, que foi o que a gente usou mais como exemplo, que além desse auxílio emergencial, propõe também um auxílio a espaços, pontos de cultura. No Senado Federal tem um outro projeto tramitando, que é o 1541, que tem como objetivo suspender a cobrança de impostos federais para empresas da área de cultura, já aprovado no Senado e na Câmara, e está voltando para o Senado para ser sancionado pelo presidente, o PL 873, que inclui novas categorias de profissional no auxílio emergencial do governo federal, ou seja, inclui trabalhadores da cultura. Esse é o que está mais próximo de ser aprovado. Bom, eu acho que vocês devem ter visto, estão acompanhando as notícias, mas as saídas para a crise apresentadas pela Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, na nossa visão, são muito insuficientes, porque elas dizem respeito basicamente a empréstimos para os artistas, né, a possibilidade de empréstimos a juros baixos para artistas, né. Só para vocês terem uma ideia, eles lançaram através da Desenvolve São Paulo uma linha de crédito de 500 milhões para empresas criativas com operações, e uma linha de microcrédito para R$1.000 junto ao Banco do Povo. E a outra ideia também da Secretaria Estadual de Cultura é o lançamento de uma plataforma que já existe, mas de um site que custou em torno de R$1 milhão, que lives de artistas, e o que eles chamam de artistas, talvez também muita gente ligada ao mainstream, né, artistas famosos, possam colocar os seus trabalhos ali. Enfim, eles também prometeram, mas ainda não cumpriram o lançamento do PROAC editar no início do segundo semestre, adiantar esse lançamento. Para nós, essas medidas são muito insuficientes, isso quer dizer que a gente joga nas costas de artistas já precarizados, como vocês podem ver, por isso que eu dei esse panorama inicial dos números da cultura, mais dívidas para que eles paguem no momento que eles vão ter que trabalhar mais ainda. Pensando em tudo isso, e por ter consciência de que a gente está no Estado
mais rico da federação, com uma diversidade enorme de expressões e linguagens, também de demandas, que a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura fez esse chamado para que os grupos contribuíssem nesse projeto de lei. Só para vocês terem uma ideia, os 2 pontos principais desse projeto de lei dizem respeito a um auxílio emergencial de um salário mínimo estadual para trabalhadores que estão na base de produção da cultura, tanto artistas quanto técnicos, e também um apoio de R$ 3.500 para espaços, em especial o que a gente chama de espaços periféricos ou de pequenos portes, que estão em outras cidades que não a capital. É imprescindível a gente proteger o trabalho artístico nesse momento, justamente por causa da importância social. É preciso que esses artistas e trabalhos possam continuar produzindo conteúdo artístico e cultural, e que os espaços sobrevivam, porque são espaços de sociabilidade, de encontro, espaços que muitas vezes são os únicos espaços que existem em determinados bairros, onde inclusive o poder público não chega. Muito bem, eu acho que eu não vou me deter muito nos artigos do projeto, eu vou deixar para os meus colegas fazerem isso, mas, enfim, eu queria só dizer que esse é um PL, né, um projeto de lei emergencial que toca em questões básicas, que encara a cultura como uma importância, como, né, uma ferramenta de importância social. Outros PLs podem ser construídos, nós estamos aqui para isso, justamente para que outras ideias apareçam e que possam ser levadas aí à LESP, ou possam aparecer através de outras medidas institucionais ou não. O importante agora é a pressão política que a gente vai construir juntos e juntas. Esse caminho só se trilha junto, porque esse buraco é muito fundo e vem antes da pandemia e vai continuar durante e depois da pandemia. E eu queria só, por fim, terminar com um trechinho de um texto de uma escritora negra norte-americana, que é a Toni Morrison, que eu acho que situa bem a questão do papel social da arte e da cultura. Ela diz assim: este é precisamente o momento no qual os artistas devem ir ao trabalho. Não há tempo para o desespero, não há lugar para a autopiedade, não há necessidade de silêncio, não há espaço para o medo. Nós falamos, escrevemos, fazemos linguagem, e é assim que se curam. Eu sei que o mundo está machucado e sangrando, e embora seja importante não ignorar a sua dor, também é crítico se recusar a sucumbir à sua malevolência. Como o fracasso, o caos contém informações que podem levar ao conhecimento, à sabedoria, exatamente como a arte. Bom, enfim, isso para começar. Eu vou ajudar aqui na mediação, eu vou passar a bola, então, para a Diana, que vai falar em nome da FLIGSP, né, do Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo. Tiche, por favor. Olá, obrigada, Fernanda. Bom dia para todas, todos, todes. Obrigada pelo convite de participar da live, de participar da construção do projeto de lei, porque é assim que a gente tem que fazer política pública, todo mundo junto, cada um falando do seu lugar de fala, para poder contribuir de uma forma ampla, principalmente quando a gente pensa no estado de São Paulo. Então, eu estou aqui representando o FLIGSP, que é o Fórum do Litoral Interior e Grande São Paulo, que é um movimento construído em 2007 e que vem, desde então, estudando, propondo, refletindo, debatendo, discutindo com todo o estado de São Paulo políticas públicas para a cultura. Então, esse é um movimento que está aí, o estado inteiro participa, e é muito importante que todo mundo tenha consciência disso, porque este movimento teve um contato direto com a Secretaria de Estado da Cultura durante muitos anos, até mais ou menos 2014, 2015, quando o governo começa a virar um pouquinho a cara e a assumir outras posturas com menos diálogo. Mas nesse tempo em que o diálogo estava mais direto e possível,
muitas coisas se modificaram dentro do Estado de São Paulo relacionadas à cultura. E isso é muito importante que a gente tenha presente, porque isso é resultado de uma luta, não é resultado de uma pessoa que tem esse poder, ela toda sozinha. Então, aqui eu sigo um pouco a fala da Fernanda, que conclui, inclusive, com uma fala muito importante, artística, e nós, como artistas e pessoas da cultura, temos também que ser atravessados por isso. Senão, só fica da gente para os outros. Mas isso também tem que se voltar para nós. E essa fala, ela nos chama a atenção exatamente para um lugar que eu tenho que olhar para a minha dor, mas eu não posso sucumbir a ela. Eu tenho que fazer dela o trampolim para a luta. E é em nome da luta que eu estou aqui falando pelo FLICSP, porque o FLICSP é um movimento incansável de luta. E assim, todos nós e todas nós temos que fazer parte disso. Um projeto de lei, ele é um pontapé inicial. Então, a partir do momento que ele é protocolado, como ele já foi, ele é um pontapé inicial num caminho que tem que ser seguido pela maioria das pessoas ligadas à cultura, para que a gente possa ocupar um espaço dentro do Estado, dizendo, nós exigimos do setor público uma medida que não acentue o desemprego em massa de uma categoria, de um setor, com a representatividade que tem aqui na economia do Estado de São Paulo. Se é essa linguagem que eles entendem, é essa linguagem que nós vamos falar. Não tem problema nenhum, nós somos perfeitamente capazes de falar a mesma língua. Então, dentro disso, há uma perda em vários sentidos. A saúde é fundamental, não tem a menor dúvida. A economia é importantíssima, não há a menor dúvida. Mas a subjetividade, como diria o Célio Turino, é fundamental, porque nós somos seres humanos e, portanto, as nossas mentes, o nosso psicológico, as nossas emoções, elas estão diretamente ligadas às nossas ações. E a cultura, nessa medida, ela tem que construir o seu discurso num combate que é muito anterior à pandemia. Porque nós não podemos negar que o governo federal já construiu um discurso sobre a cultura e direcionou a cultura especificamente à figura do artista. Então, aqui eu quero fazer uma pequena distinção. Quando a gente fala de cultura, sem dúvida nenhuma, os artistas estão incluídos nisso. Mas eles estão incluídos como uma ferramenta. A cultura, a arte dentro da cultura, é uma das ferramentas para que a cultura se afirme como lugar de pertencimento e construção da nação. Então, eu quero pegar um aspecto positivo disso tudo que nós estamos vivendo, que é terrível. O aspecto positivo disso é que, talvez, se a gente pensar historicamente, na história, grandes mudanças foram possíveis graças a grandes tragédias. Então, vamos pegar o exemplo histórico para a gente não sucumbir ao trágico. E vamos superar isso dizendo, nós precisamos juntar as nossas forças para lutar por um projeto de lei que não é a solução dos nossos problemas, mas ele é uma alavanca possível de nos manter ativos, pensando soluções para tudo que virá depois que isso se encerrar. Porque a sociedade não será a mesma, a vida não será a mesma. Isso não sou eu que estou dizendo, são os cientistas, né, que estão dizendo passar por uma situação como essa não significa voltar para o lugar de onde se veio. Quero lembrar também, e isso são argumentos para nós, junto à sociedade, junto às pessoas que compraram, inclusive, ideias de que a cultura não serve para nada, a cultura somos nós. Cultura e pessoa é a mesma coisa. Sociedade, cultura, política é a mesma coisa. Não ficar em casa e sair para a rua e dizer dane-se, porque nós temos que trabalhar, isso é cultura. A cultura pode mudar esse pensamento. Né? É a cultura que constrói esse pensamento, é um tipo de cultura, e é um outro tipo de cultura que pode combater esse tipo de pensamento. Combater o pensamento que diz, se a gente não trabalhar agora, a gente vai se ferrar. Não, não vai. Não vai se ferrar. Não é assim que se ferra. Nenhuma casa cai da noite para o dia. Não cai. Tá? E muita gente está pensando soluções. E muita gente importante, competente e capaz está pensando soluções. Então, este projeto de lei, ele é uma alavanca para a união de uma categoria, a categoria cultural que representa a sociedade inteira, enquanto categoria humana, na luta pela sua sobrevivência, mas pela sobrevivência dos encontros e das possibilidades de encontro, quando isso for possível, para a reconstrução das relações sociais.
Esta reconstrução também vai reconstruir a ideia que se tem de cultura e da importância dela, principalmente no seu cotidiano. É muito fácil para a gente entender evento cultural. É muito difícil para a gente compreender o evento cotidiano da cultura. Aquilo que acontece nos bairros, nas periferias, nos entornos. Olha, não tem muita diferença entre espaço cultural e espaço religioso. A diferença é que lá, na religião, você tem uma pessoa, um pastor, um padre, que faz a mediação entre a sociedade e a subjetividade. O espaço cultural, esta mediação é feita pela expressão de todas e todos os seus participantes. Esta é a diferença, não tem um para dizer como é. São todos que conseguem expressar os seus valores éticos, morais, subjetivos e coletivos. Então, aprender a ser coletivo outra vez é uma coisa que a gente vai fazer já começando com essa luta. Ela tem que se dar no Estado inteiro. Eu quero dizer mais uma coisa aqui, para finalizar a minha fala. Rolam boatos por aí de que o governo de Estado, que já tomou medidas terríveis para nós, pequenos e médios produtores, e que se entenda pequeno e médio não como menos valioso, mas como tamanho mesmo, tá? Porque nós somos pequenos, mas estamos espalhados no estado inteiro. A gente sabe que muitas cidades só funcionam culturalmente a partir de pequenos espaços que se articulam e se movimentam em bairros, né? E se proliferam, rua, bairro, tá? É por isso que acontece, porque não existem grandes equipamentos. Então, essa circulação, esse movimento, ele pode ser completamente danificado por uma medida que está rolando um boato sobre isso, de que o governo de Estado vai cortar radicalmente a verba para a cultura. Cortar radicalmente significa que ele vai manter verba para pagar os funcionários da secretaria, e vai cortar a verba dos projetos. Bom, se não tem projeto, não tem andamento, não teria nem por que ter funcionário na secretaria, correto? É funcionário para administrar o quê? Você não vai ter nada para acontecer. Então, nós precisamos botar uma voz forte, porque este governo, infelizmente, nesse momento, ele não dialoga, ele dialoga com 1, 2 ou 3. Ele dialoga com esse conselho que ele elegeu, né, um conselho de notáveis, que não conhece a realidade do Estado, são bravos, mas não conhecem a realidade do Estado, e ele dialoga com pessoas especificamente. Ele não dialoga com o coletivo. Então, nós precisamos erguer uma voz coletiva através de ações, de pressão, para que este projeto de lei tome corpo, porque ele será a nossa voz junto ao Estado, na grita para dizer, nós, pessoas ligadas à cultura, temos um papel fundamental e importante nesse momento na sociedade e temos que ser ouvidos e não podemos estar desempregados em massa no Estado de São Paulo. Ok? Eu encerro aqui. A minha fala é uma convocatória. Eu estou aqui convocando a luta, uma luta que é humana, acima de tudo, e que vem da cultura. Ok? E vamos levando o papo e batemos. Eu passo a minha palavra. Obrigada. Obrigada, Tish. Então, chamar a Jennifer Nascimento, que é da Mandata Quilombo e também do coletivo Fala Guerreira, aqui de São Paulo. Oi? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Peraí, estou arrumando. Estamos, Jennifer. Vamos lá. Gente, bom dia a todos presentes. Bom, sou Jennifer, como a Fernanda já me apresentou. Eu sou da Mandata Quilombo, da deputada Érica Malunguinho. E, inicialmente, quero falar da minha alegria em estar junto dessa construção, uma construção realmente muito bonita que a frente tem tocado em relação ao PL 253, sobretudo pensando que muitas vezes, né, nessas construções, sobretudo pensando em arte, né, arte e cultura no estado de São Paulo, que muitas das vezes o povo preto e o povo periférico, ele está um pouco apartado de alguns debates, né, embora a gente saiba do protagonismo e da importância da participação desses artistas, né, dessas pessoas que estão na base, a gente sabe que muitas vezes, enfim, por conta mesmo de uma expertise ou por conta de uma série de fatores, nem sempre a gente consegue estar junto, pensando e ajudando a propor essas construções. Então, acho que a minha fala aqui é muito nesse sentido, de estar muito feliz, da gente também conseguir imprimir esse olhar e de estar dentro.
eu enquanto representante da Mandata Quilombo, mas sobretudo porque eu acho que, de fato, a gente inaugura esse momento de pensar, de começar a pensar uma nova sociedade, começar a pensar isso a partir das nossas movimentações, né, das nossas movimentações enquanto povo da cultura, assim. Estou muito feliz, acho que foi uma construção muito feliz, mesmo à distância, né, e isso também tem sido novo para alguns de nós, mas tem sido muito, foi para mim, pessoalmente, foi muito interessante como isso se deu, mesmo sem a gente conseguir se ver pessoalmente, né, e aí o que eu queria falar algumas coisas que já foram tocadas aqui, mas só para repassar a importância disso, né, nós já temos essa tradição, né, nós já temos uma herança cultural enquanto povo, sobretudo enquanto povo negro, e nós já fomos capazes de construir, se reconstruir tantas vezes diante de cenários tão assombrosos, né, então acho que é só para trazer isso de que nós temos sim essa força para pensar nessa reconstrução, né, porque de fato as nossas tradições, né, o nosso modo de viver, né, cultura enquanto modo de vida, acho que a gente traz esse legado aí que a gente sempre construiu e que a gente tem plena certeza que, mesmo diante dos cenários mais catastróficos, a gente vai conseguir dar a volta por cima. Então, eu acredito muito na luta, nós acreditamos muito na luta, e é por isso que eu estou aqui também, pensando em todas as pessoas que a gente vai poder contatar, falar desse PL e criar pressão política, né, sobretudo nas margens da cidade, onde, se nós, né, enfim, enquanto artistas e militantes da cultura, sabemos como estamos prejudicados, nas margens da cidade a gente tem muita gente que está pensando em como vai fazer, como vai sobreviver, para além de um auxílio emergencial do governo federal, que a gente sabe que não chegou para todo mundo e nem vai chegar, né? Como é que a gente faz para garantir que isso de fato chegue, não só para os artistas, né, como foi colocado aqui, mas as pessoas que estão na base da produção da cultura, né? As pessoas que talvez não apareçam tanto, né? Como é que a gente vai fazer que se alastre para que isso de fato, garantir que isso possa chegar para o máximo de pessoas possíveis, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, e gostaria também de endossar aqui, como foi falado em outro momento, a importância e a relevância dos espaços culturais autônomos, que inclusive nesse momento tem se mobilizado, não só pensando culturalmente, que eu acho que as atividades culturais estão paradas, mas pensando em assumir um papel, sobretudo as organizações que estão nos seus territórios, pensando mesmo em segurança alimentar e outras questões que estão tão urgentes para as pessoas que moram nas periferias, sobretudo, né? Eu acho que pensar a manutenção desses espaços nesse PL, eu acho que é um passo gigantesco e que a gente não pode voltar atrás em nada que a gente colocou nesse PL, assim, como é que a gente faz para garantir todos os artigos e tudo que está colocado, porque tudo que foi colocado nesse PL tem uma grande importância, né, e aí eu estou falando pessoalmente, como alguém que milita e constrói um espaço autônomo e vejo essa construção aí na Zona Sul de São Paulo, mas também em várias outras quebradas da cidade e do estado de São Paulo. É um momento da gente se unir, eu acho que em São Paulo, na cidade de São Paulo, a gente dialoga com alguns grupos, coletivos, enfim, como é que a gente propaga isso também para o interior de São Paulo, para as outras quebradas que a gente não conhece, que, enfim, ficam em outras cidades, como é que a gente amplia e cria essa grande rede para que, de fato, ninguém fique de fora, né? Acho que foi um jargão muito grande, né? A gente usou muito, né? Ninguém solta a mão de ninguém. Eu acho que vamos fazer isso valer para esse PL, e reitero a grandeza e a felicidade de construir isso com vocês, pessoas comprometidas, que de fato não cruzaram os braços diante de um momento tão crítico, e eu acho que esse é o papel nosso não só enquanto sociedade civil, mas sobretudo a responsabilidade nossa dentro dos nossos mandatos, né, e enfim, das pessoas que estão aí à frente, né, das nossas deputadas e deputados, essa responsabilidade nos momentos mais críticos, a gente conseguir fazer valer junto à sociedade civil, né, entendendo que nós só estamos aqui porque também somos movimento. Então,
é isso que eu gostaria de falar nesse momento e passar a bola e agradecer. Opa. Obrigada. Obrigada, Jennifer. Vamos passar, então, para o Beto Teoria, pelo mandato da Alice Brandão, também de hip hop. Beto, está contigo. E só avisar uma coisa, gente. Nós estamos recebendo algumas perguntas aqui, daqui a pouco a gente responde, tá bom? A gente já começa a responder algumas perguntas que estão chegando pelas páginas das mandatas e também pela página da frente, tá bom? Beto, por favor. Pessoal, bom dia daí a todos e todas. Eu sou o Beto Teoria, eu sou presidente e também fundador da Nação Hip Hop Brasil. Atualmente estou presidindo aqui a Nação no estado de São Paulo, mas a Nação Hip Hop Brasil tem uma atuação a nível nacional. Hoje a nossa entidade está em 14 estados da federação, mais o DF, e eu tenho a felicidade também de estar como assessor parlamentar da deputada Alice Brandão, a deputada Alice Brandão, que também faz parte da Frente Parlamentar de Cultura, que é aí o núcleo aí que fez esse impulsionamento dessa proposta aí, da PL 253, e a gente está tendo aí a tarefa e a felicidade de poder contribuir com essa proposta. Dizer para a galera, principalmente o pessoal que está assistindo a gente, que é importante, quando a gente faz esses movimentos, de ocupar esses espaços de poder, ocupar esses espaços de instrumentos, porque é nesses espaços que a gente vai conseguir fazer a mudança que a gente quer para a nossa sociedade. O mandato da Alice Brandão está muito empenhado em garantir a aprovação dessa PL, até porque não só o fato da Alice ser uma deputada que vem desse histórico de artista, né, uma pessoa também de periferia, entende a necessidade, né, de todo esse setor produtivo, de toda essa cadeia produtiva do setor cultural. Então, a Alice, não só como deputada, mas também enquanto artista, tem essa sensibilidade. Então, a gente está empenhado nessa questão da aprovação da PL. Mais do que isso, eu acho que a PL ela atende e dá prioridade, né, principalmente para os movimentos organizados, né, os artistas que estão atuando na base da cadeia produtiva do setor cultural. E é importante, quando a gente fala desse auxílio emergencial para o setor da cultura, a gente está falando de um auxílio não só de um benefício, mas também de salvar vidas, porque a gente sabe que para muitos artistas, muitas pessoas que estão na base, esse auxílio emergencial, ele vem para ajudar num momento muito difícil, né? Então, nós sabemos que a maior parte do pessoal que trabalha no setor da cultura são trabalhadores informais, né? A gente não tem ainda, no Brasil, nem no estado de São Paulo, uma cadeia organizada ainda no setor produtivo, a esse nível de organização, principalmente no campo da economia, né, cultural. Então, eu acho que a PL ela é muito plural, né, o texto está bem abrangente e ele atende bastante a demanda desses trabalhadores do setor cultural. Em especial, inclusive, o mandato da Alice e a galera do movimento hip hop são setores aí que muitas vezes estão nas grandes periferias, e é importante que a PL possa atender também esses nichos, né, culturais, as comunidades de samba, o pessoal da capoeira, as comunidades negras e tradicionais. Então, eu acho que a PL está bem assertiva nesse sentido, e a gente busca que a PL possa ser aprovada o mais breve possível, porque esses setores da cadeia produtiva, do setor cultural, eles são extremamente necessitados que isso possa acontecer o mais breve possível. Como eu disse, né, a gente não está buscando uma economia para projetos a médio e longo prazo, a gente está buscando aqui uma economia quase que de sobrevivência. Agora, eu acho importante também o destaque, não só da galera que está acompanhando a live, mas da galera que vai ver depois os trabalhos que estão sendo desenvolvidos, é a pressão popular que tem que ter por parte desses movimentos, por parte dos artistas, da galera que é mais organizada, porque o PL vai ser ali encaminhado pela Frente Parlamentar de Cultura, pelos deputados que estão ali, pelos movimentos, mas tem que ter uma pressão popular para que ele possa ser aprovado. Então, pedir para a galera, inclusive, que tem contato com outros parlamentares da Assembleia Legislativa, que mande e-mail, que faça uma pressão, que ligue. A galera pode entrar no site da Assembleia Legislativa, lá tem o telefone dos deputados, tem e-mail, né? E é importante essa pressão
popular, porque também não adianta a gente apresentar lá o projeto de lei e os deputados não entenderem a importância de aprovação. Então, não só a Frente Parlamentar de Cultura vai estar empenhada nessa aprovação, mas que todo o movimento aí da rede cultural do Estado de São Paulo possa pressionar os deputados para aprovar a PL o mais breve possível, e como foi dito aqui, se possível, sem alterações, porque a gente trabalhou muito empenhado nesse texto, e eu acho que o texto da PL está garantindo bastante a importância dos segmentos, né, do setor produtivo, né? Então, acho que é um desafio, né, que a gente tem, que é buscar, quanto mais rápido possível, a aprovação dessa PL. Quero deixar aqui não só uma saudação especial a toda a galera do movimento hip hop do Estado de São Paulo, a toda a galera aí da cultura que acompanha a gente, a galera do ABC Paulista, região onde eu moro, aqui em Ribeirão Pires, e também deixar aqui uma saudação especial da deputada Alessi Brandão, que gostaria muito de estar participando, mas a Alessi, ela faz parte aí da faixa etária de risco, né? Nossa querida deputada está com 75 anos, então ela está ali trabalhando de casa, está ali respeitando a quarentena, está super ligada, né? Então vim aqui cumprir essa tarefa de representar nossa querida deputada Alessi Brandão, mas ela pediu para mandar um grande abraço aí para todos da Frente Parlamentar de Cultura e para toda a galera que está ligada nessa live aí, tá bom? Forte abraço para vocês, obrigado mais uma vez pela atenção. Obrigada, Beto. Vamos passar agora a palavra, por último, então, antes da gente começar a responder as perguntas aqui, algumas que estão surgindo, para a Angélica Miller e a Daniela, que são uma dupla de palhaças, professoras, também estão aqui representando o coletivo Viralize Cultura e o coletivo de preservação da história e memória dos Queixadas, da Fábrica de Cimento de Perus. Então, por favor, deixar a palavra com vocês duas. Salve a todos, eu sou a Angélica, como a Fernanda disse, sou uma artista articuladora cultural periférica, venho do bairro de Perus, e acho que quando eu trago meu histórico, eu também já trago a necessidade da gente olhar para essa PL e olhar como o movimento cultural nas periferias, como os projetos de formação e como os artistas periféricos são extremamente importantes, porque eu venho com a minha formação inteiramente feita por projetos de política pública e projetos, espaços e coletivos artísticos que estão inseridos na periferia. E aí acho que quando a gente olha para esse histórico, que é o meu histórico e o histórico de tantos irmãos e irmãs que são artistas e trabalhadores da cultura, a gente entende que a cultura não pode parar e que a cultura não pode morrer nesses lugares. E aí venho ressaltar um pouco como os coletivos e espaços culturais agem nas quebradas e como isso reverbera no entorno, porque eles viram espaços de referência tanto cultural quanto social para as pessoas. Então, a gente tem espaços que estão inseridos nas quebradas que são referências de vida para as pessoas que frequentam, para as pessoas que estão no entorno, para as pessoas que fazem parte, e pensar que a gente está vivendo um momento que ele é crucial e ele é um pouco perigoso, né? É muito perigoso como a cultura está sendo olhada e como toda essa precarização que já vem acontecendo encontra uma grande brecha para que a gente tenha um corte imenso, né? E pensar muito que esses espaços, eles são essenciais para a formação de jovens, crianças e pessoas que estão nos entornos periféricos, e como isso vem se desdobrando durante essa pandemia do coronavírus, e que esses espaços são hoje espaços de referência, inclusive como base social, como a Quilombac no território de Perus está fazendo distribuição de cesta básica, como esses espaços são espaços de acolhimento, e como eles têm que ser preservados para que eles continuem trabalhando durante e após esse processo de pandemia. Vou passar a palavra aqui para a Dani, que vai falar um pouco sobre a nossa articulação e como a gente consegue se mobilizar quanto sociedade para pressionar para que esse projeto de lei seja aprovado e viabilizado. Olá, todo mundo. Salve. Olá a todos. Primeiramente, a gente está junto, não porque a gente rompeu a quarentena e desobedeceu, mas porque a gente é casada. É importante a gente falar sobre isso.
do exercício que todo mundo está fazendo como contribuição à quarentena. Eu sou a Daniela Biancardi, eu venho do teatro. O teatro, eu posso falar no sentido de articulação, de como a gente criar um projeto, um plano, aqui todo mundo junto em rede de difusão do PL, em função daquilo que o teatro ensina na história, do que o circo também me ensinou. E enquanto mulher na cena e lésbica, a vida vai dando porrada e vai ensinando a gente a história do cerceamento. Então, o tempo todo, as artes e a cultura vem sofrendo na história um tamanho de cerceamento. Eu fiquei pensando, e a gente fica pensando, o tamanho da merda, vamos dizer assim, diante dessa situação pandêmica, né? Então, como que a gente cria, para além de se fazer saber, como que a gente cria caminhos quando a gente cria um PL, e agora que eu estou aprendendo cada dia mais, desde o movimento de arte contra a barbárie, o movimento de teatro de grupo, junto com a cooperativa de teatro, o sindicato, todos os movimentos que a gente vai aprendendo desde jovem na cultura, e a gente vê a diferença na nossa formação, como que a gente conquista esse espaço com uma população, com uma sociedade, onde a cultura, de fato, ela não é só 0,0% que ela tem de pouca verba, mas de pouco alcance, né? Então, nós estamos falando aqui, para além de um plano de comunicação emergencial, nós estamos falando de um projeto quase que pedagógico de formação sobre quem somos nós, em primeiro lugar, né? Eu não falo só como artista, eu acho que a gente tem que ampliar esse sentido, a dimensão crítica da população do que é cultura. A primeira coisa, o que mais a gente tem ouvido é a questão para quê? Por quê? Vocês são loucos? Como assim um PL que fala de salário mínimo? Quer dizer, como que a gente conquista uma forma, acima de tudo, de comunicar e de fazer saber e de formar a dimensão crítica de que se a fome aumenta, a ignorância aumenta junto, em larga escala. Então, nós temos 2 pandemias para cuidar. E a comunicação vai fazer importante. Vai se fazer muito significativa. Então, o que eu tenho, como que eu posso contribuir, todo mundo já falou tudo, a gente vai tentar fazer com que o PL seja melhor distribuído para todo mundo. Esse PL já está pronto, ele foi feito diante da situação de todo mundo aqui também, cada um tem suas vidas, e se empenhou de forma muito grandiosa para que ele fosse o mais abrangente possível, né? Então, nós vamos tentar agora sanar as dúvidas, mas é importante, eu faço um apelo junto com o que a Tish e todos os colegas colocaram, de que se houve uma carreata que fechou a porra de um hospital com 100% de leitos, com gente morrendo, como que a gente pode não agir como os fascistas e criar ruído só em mente entre nós? Então, como que a gente não se gera enfrentamentos que não contribuam para que esse PL seja, de fato, atingido nos deputados? A gente sabe que a questão política, né, a frente parlamentar, o papel de um corpo político, a gente fica todo mundo desistido enquanto quem é de cultura e artista. E não podemos agora. Né? Eu acredito no teatro, na mobilização que fez no período da ditadura militar, no que Boal contribuiu, no que Paulo Freire contribui. Eu me preocupo com os projetos de formação, com os espaços culturais, no sentido da cultura, no sentido do que a cultura tem o poder de reduzir índice de violência. E talvez os estados, os governadores, essas representações não tenham mesmo essa dimensão, a gente sabe que não tem. Mas a gente sabe o que a gente faz, a gente sabe o alcance que isso tem. Então, me preocupa muito um espaço que fomenta o seu entorno para além de uma programação de shows e eventos. Me preocupa muito um espaço morrer e o seu entorno morrer e a ignorância só aumentar. Então, quando a gente fala dessa imaterialidade de produzir pensamento, de fomentar pensamento, é aí a população não está conseguindo entender. O fascismo entrou de uma maneira que, se a gente não conseguir os nossos meios, e nós temos meios para isso, como um videogame do Walking, né, do Walking Dead, a gente fica brincando com essa figura daquele que está realmente letárgico culturalmente e quase como um zumbi, se a gente não conseguir
criar tessituras em rede e estratégias, de fato, esse PL não alcança aquele que tem que alcançar. Muitas mobilizações estão sendo feitas, muitas frentes estão sendo feitas. Só precisamos entender alguns pontos básicos. PL não salva a vida de ninguém, não paga salário para ninguém. Um PL de cultura não vai angariar verba para o seu projeto, para o seu interesse. Um PL de cultura não está falando dos seus interesses ou das suas únicas fragilidades pessoais ou da sua estrutura como artista. É importante que para a escrita de um PL, agora que a gente está aprendendo, a gente precisa saber como falar, juridicamente como dizer, e acima de tudo, que nível de articulação a gente vai fazer para que a gente alcance quem tem que alcançar. Então, nós tentamos, no PL, está escrito da forma mais abrangente possível, e nós vamos agora sanar algumas dúvidas, mas é claro que ele envolve, como já perguntaram, contador de história, o circo, mesmo com seu poder e a sua história de mais de 5 mil anos na história, jamais seria excluído. Ele tem uma potência de itinerância, mas ele não deixa de ser fixo, ele não deixa de ser concreto, ele não deixa de ser tratado como um espaço cultural que fomenta o entorno. Então, nós vamos disponibilizar, já disponibilizamos o PL para o Instagram do nosso PL. Por favor, acessem, sigam, é a única ferramenta que a gente tem. A gente não vai ser bolsominion para ir para a rua fazer manifestação, então nós precisamos agora trabalhar em rede. Muita gente não tem acesso à rede, nós vamos contribuir, nos procurem, muita gente nos conhece, vocês podem procurar na página da Frente Parlamentar, falar com a gente no Instagram e falar, tem gente querendo falar, tem gente querendo se colocar, é hora da gente ajudar e fazer a voz daqueles que talvez não tenham, de fato, acesso à internet, como a gente tem visto algumas lideranças na quebrada, ajudando aquele que não tem acesso. E a gente vai criar 2 formas de alcance, que bombar Twitter de deputado, vamos combinar, nós vamos ter que fazer isso, vamos ter que fazer, e aí nós vamos ter que criar um meio em comum, insígnias em comum, que comuniquem, porque tem muito PL, tem muito projeto, tem muito movimento do setor privado ou voluntário, e que isso não é nenhum problema, mas nós estamos falando de um PL de lei, um projeto de lei, nós estamos falando de mobilização do Estado, enquanto corpo político, enquanto corpo cidadão. Então, a gente precisa criar, assim, insígnias em comum, para que saiba de que PL nós estamos falando. E também vai ter que mobilizar o Instagram. O Instagram, por quê? Não para ele ter grandes seguidores, porque a gente está longe de ser um youtuber e um DI que tem milhões de seguidores, né? Ou de um grande artista famoso que faz uma live e bomba. Aliás, eles deveriam falar da gente, inclusive, que são os artistas que não têm o alcance de mídia, de visibilidade e de produtividade que eles têm, né? A gente não tem dinheiro em caixa. Então, a gente precisa agora a gente criou um Instagram para que concentrem todas as falas, as informações, tudo fica concentrado lá, porque senão não há HD que dê conta da memória do que vai todo mundo mandando para a gente. Então, quando você aciona e segue o PL, a gente vai criar agora um meio que é você, seu grupo, você artista, falando por você. Você pode criar uma foto com uma placa, um hashtag do PL, falando do PL, criando uma forma de apoio ao PL. Pode ser um videozinho de até 10, tem que ser assim, 10 segundos, para a gente poder postar no Stories. Mas para quem eu mando? Toda vez, se você tiver uma página ou seu grupo de Instagram, toda vez que você colocar no Stories, você põe @PL 253 _ cultura. Tem que facilitar, temos que sim entender as ferramentas digitais, temos que usar essas plataformas de mídia, porque o fascismo usa de uma forma nojenta, e nós somos muitos, e nós não somos robôs. Então a gente pode sim contribuir, e em onda, fazer com que os algoritmos cheguem. Então nós vamos conseguir passar para as frentes que a gente tem, os grupos e os contatos para o WhatsApp, esses contatos de Twitter dos deputados, que vem mais Twitter do que e-mail atualmente, né, vamos combinar, e também a gente vai criar esse meio de que todos e todes criem a sua forma de levante. Eu apoio esse PL, eu preciso desse PL, e
por último, o 1 a 1. Precisamos falar para os nossos entornos que cultura é tão significativa quanto o pão. Se a fome aumentar, a ignorância vai aumentar. E o estrago, gente, não vai ser de 6 meses, de 7 meses. Vai ser de décadas. Porque um povo ignorante é muito difícil da gente conseguir com que a cultura amplie minimamente um espaço dialógico, humano, poético e digno, né? Então, acho que é isso. Essas formas da gente falar, e depois eu falo melhor no final de como a gente vai agir. Gente, obrigada, Dani, obrigada, Angélica. Eu acho que Jesus também pode entrar agora, mas estão chegando algumas perguntas. Só dar um panorama do que vem chegando. Eu acho que o Jesus também recebeu outras aí pela página. Mas as pessoas estão perguntando bastante sobre onde a gente vai disponibilizar esse material. Isso tudo que a gente vai colocar como um tutorial, vai tanto nessa página de Instagram, que é o PL253, quanto na página Parlamentar de Cultura. Então, lá a gente pode disponibilizar o PL em si, o texto do PL, a gente pode disponibilizar esse tutorial, né, de um GT de comunicação. Inclusive, a gente tem também um grupo de WhatsApp, que é óbvio, não dá para colocar todo mundo, porque os grupos não aceitam tanta gente, mas a gente pode sim colocar um representante, uma representante de cada movimento, estado, cidade, enfim. Só rapidamente dizendo, as perguntas estão passando muito por onde a gente vai disponibilizar esse material. Quais são as estratégias, então, para atingir os deputados? Um pouco sobre isso. A ideia é encher a caixa deles do Twitter e tudo mais. De onde sai o dinheiro, hein, Jesus? Acho que você já pode entrar um pouco nesse assunto. Quando vai ser votado na LESP, né, essa pergunta sobre a tramitação LESP, de onde se retira o dinheiro para isso? E se existe um mapeamento desses trabalhadores da cultura no estado de São Paulo que possa servir aí para outros PLs ou coisas do tipo. Eu acho que o Jesus tem mais algumas perguntas e depois a gente pode ler algumas delas aqui. Vai lá, querido. Ô, Fê, vocês me ouvem? Me ouvem? Sim. As perguntas giram em torno sempre dessas questões de como é que esse projeto vai tramitar na casa, da onde sairá o dinheiro, enfim, é importante ratificar, porque chegam muitas perguntas ainda nesse sentido, para que vai servir a lei? A lei servirá como uma renda para artistas, para técnicos, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, de forma geral, que não estão contemplados com as políticas de renda, que não estejam acessando, porque esta é uma área que as suas especificidades fazem com que muitos artistas ainda não tenham cadastro, não tenham registro, né, dos bancos de cadastros, sejam a nível estadual ou a nível federal. Então, é uma renda básica que entende que para o estado de São Paulo precisa minimamente respeitar o salário mínimo estadual, que está na casa de R$ 1.165, e espaços culturais. Esses espaços culturais que hoje em dia, inclusive, têm servido como base de apoio de uma série de ações contra, né, e no combate à crise do coronavírus. Então, olhar estes dois, olhar o trabalhador e esses espaços como ferramenta é fundamental para sairmos desse processo, é que muito nos moveu para a construção desse PL. É importante dizer também que o setor cultural foi o primeiro a parar, né, diante desta crise, então acumula-se um pouco mais de tempo de prejuízo dos seus recursos, das suas atividades, e será também o último setor a voltar à normalidade, né? Por mais que a gente saia aí da quarentena, ou por mais que mais um mês, 2 meses, se apresente aí condições
da volta da normalidade, ainda vai ser muito difícil aglomerar pessoas nesse momento, não terão vacinas, então esticará aí o prazo de que continuaremos em um processo de normalizar o setor cultural. Então, por isso, esse projeto de lei se faz de fundamental importância nesse período que a gente vive. Uma outra pergunta que surge aqui é: da onde sairá o dinheiro? É importante dizer... Oi, filha. É importante dizer que a gente está vivendo sobre o estado de calamidade. Isso significa que existe brechas... meu amor? Você quer trazer alguma coisa? Quer falar? É importante dizer que, com o estado de calamidade ter sido aprovado no Congresso Federal, houve a flexibilização das leis de responsabilidade social, da responsabilidade fiscal. E aí, tanto para o governo federal quanto para os governos estaduais, há diversas possibilidades de fazerem manobras para que exista recurso para essa PL. Por exemplo, houve corte de 20% do salário do funcionalismo público, 30% do corte do salário dos parlamentares, existe 1,2 bilhões de reais da dívida do Estado de São Paulo para a União, que não serão pagas, que foram, inclusive, liberadas pelo Ministério pelo STF. Então, recurso para o Estado de São Paulo, que, inclusive, já entrou um ano de 2020 com cerca de 14 bilhões em caixa, não é essa a questão. Dinheiro tem. A grande questão é: faremos a disputa do dinheiro que está sendo canalizado para o capital? Deixaremos com que toda a riqueza que é produzida coletivamente venha trazer equilíbrio econômico só para o grande empresariado, para as elites? Então, o papel desse PL e da mobilização, inclusive, que a gente precisa fazer é justamente essa: dizer para o governo do Estado, dizer para a Assembleia Legislativa que as periferias, que os artistas, que os trabalhadores autônomos, que os técnicos... E uma outra coisa importante dizer, que esse PL abre justamente precedente para que outras categorias façam o mesmo. É importante dizer que esse é um PL que visa, um projeto de renda básica estadual, e que outros setores devem fazer justamente o mesmo, disputar o grande orçamento do Estado, que sempre vai para as grandes corporações, para que, de fato, chegue na ponta. E a articulação dentro da Alesp, a Alesp tem funcionado por videoconferência e com poucas sessões, ao longo dessa pandemia. Por hora, a gente, além do PSOL, além de alguns do PCdoB, alguns outros partidos já se aglomeram em torno dessa discussão, justamente para ajudar a pautar. Então, temos dialogado com a Rede, temos dialogado com o PDT. Então, os partidos progressistas, eu acredito que não será o nosso grande problema. A grande questão, justamente, será a base do governo, os partidos de extrema-direita, que, por vez, que por diversas vezes entendem, inclusive, que movimentações como essas são movimentações comunistas. Então, se é para ser, porque é o mesmo que está sendo feito nos Estados Unidos. Os liberais têm dito justamente que só o Estado dará conta de resolver parte desta crise. Então, errado estará quem ainda não compreendeu a importância desse PL. E aí, acho que eu sugiro aqui algumas articulações que se farão assim importante a nível estadual, para além das articulações que faremos dentro da Alesp, que aí na sua região, somos mais de 400 pessoas aqui nessa live, aí na sua cidade, aí na sua mesorregião, muito provavelmente um parlamentar foi eleito com um voto seu, ou voto de alguém da sua rua, de algum dos seus familiares.
cobre a este parlamentar a se tornar coautor deste projeto, a aprovar este projeto dentro da Assembleia Legislativa, que inclusive já está protocolado. Na Assembleia Legislativa tem rolado um papo que é o seguinte: só vamos aprovar projeto que for unânime, só vamos aprovar projeto a qual todos os parlamentares estejam de acordo. E aí essa é justamente a nossa tarefa, aumentar a pressão, divulgar em todas as nossas redes, em todas as nossas mídias, para amigos, parentes, para coletivos de outra cidade que a gente sabe que está lá também fazendo corre, que não teve tempo de estar junto com a gente, ou acabou nem ficando sabendo desse bate-papo hoje, para que a gente possa fazer com que este PL esteja na ordem do dia, né, de votação nas plenárias via teleconferência, na LESP, para que a gente possa passar. Só, infelizmente, a gente está passando por esse momento de isolamento social e precisamos construir esse tipo de ação, mas essa precisa ser uma ação, como as meninas aqui já trouxeram, efetiva, massiva. A partir de hoje, em tudo que nós for fazer, precisamos colocar hashtag PL253 pela cultura, hashtag PL253 pela cultura, para que isso vire top trends que estejam aí nas marcas, né, nos auges das redes sociais, para que a gente consiga aí sensibilizar esses parlamentares que até ainda não têm entendido muito qual que é o papel da cultura no processo de transformação. E para finalizar aqui, né, para a gente compartilhar, algumas outras perguntas foram feitas, se os artistas de rua não estão inseridos em nenhum cadastro governamental. A ideia é justamente de que usemos, né, nesse projeto uma base, uma variada base de cadastros para que ninguém, de fato, possa ficar fora, seja o cadastro do artista local, lá na sua cidade, do governo do estado, do governo federal. É isso. Por hora, e vamos que vamos, pressão total, hashtag pela PL253 da cultura, família. E vamos trabalhar bastante dentro da Assembleia Legislativa, porque vai ser, sem sombra de dúvidas, um esforço, um trabalho árduo, porque aquele parlamento é mais do que nunca conservador. Por isso a mobilização dos movimentos será de fundamental importância. Rapidamente, eu queria lembrar aqui uma frase que foi dita pelo Binho, um parceiro nosso aí também da Frente de Cultura, de Movimentos de Cultura do Estado. Ele, num texto que ele escreveu, ele diz assim: mais do que pautar políticas culturais, a gente tem que clamar por uma outra cultura política. Eu acho que tem a ver com isso que o Jesus acabou de falar, né? A construção de algo que vai ser diferente, de uma outra sociedade artística. Só para um dos dados que eu não trouxe no início, mas que é importante para fazer a gente pensar, é que o governo investiu 98 bilhões de reais para o pagamento da renda básica universal. E o Banco Central também, na mesma linha, resolveu investir 650 bilhões para salvar os bancos de pequenos empréstimos. Então, é só para a gente ter uma ideia, quando a gente fala em orçamento, do que a gente está falando, né? Quais são as prioridades. Essa é a nossa luta política, né? São 98 bilhões para atingir a parte da sociedade mais precarizada e, ao mesmo tempo, 650 bilhões para, mais uma vez, através do Estado, salvar os bancos. Então, o dinheiro tem de onde vir. Vem aqui sobre o mapeamento de quem é pessoa jurídica e de quem é pessoa física no Estado de São Paulo. Esse mapeamento, de certa forma, ele já vem sendo feito, inclusive, pelas secretarias estaduais e municipais de cultura, porque qualquer pessoa que vai escrever, por exemplo, um projeto num edital, tem que colocar lá, se colocar lá como pessoa jurídica, né, como pessoa física. Então, uma parte desse mapeamento já está feita nessas plataformas. A gente já chegou a pedir como frente parlamentar
o acesso a esse mapeamento. As secretarias talvez não sejam tão ágeis em entregar isso, mas além disso, esse coletivo Viralize Cultura, do qual a Daniela e a Angélica também fazem parte, está fazendo um mapeamento. Tem outros coletivos, enfim, que estão fora do âmbito institucional, que estão fazendo mapeamento. Eu sei que tem coletivos periféricos que também estão fazendo mapeamento de quais são os artistas, inclusive quem está passando necessidade para entrega de cesta básica. A Jennifer falou sobre isso. É muito importante colocar, né, que o papel social desses espaços culturais, né, que estão para além das atividades de arte e cultura que são feitos neles. Então, a inclusão de outras categorias dentro do PL, a gente poderia falar de muita gente, por exemplo, eu sou carioca, estou em São Paulo, a gente não falou do funk, por exemplo, né, do PL, a gente não falou dos bonequeiros, não dá para a gente fazer uma lista dentro de um PL de todas as categorias, principalmente todas as categorias precarizadas. Mas o PL, se vocês lerem bem, ele é bastante aberto e flexível, ele coloca todas as pessoas dentro e usa algumas dessas linguagens como exemplo. Então, sim, os artistas de rua, os artistas do circo, todos os artistas e técnicos, pessoas que estão em torno desse mundo do trabalho ligado à cultura, estão sim incluídos no PL. O PL é para estas pessoas, ele não é um PL construído para empresas ou para a indústria cultural, que é o grande foco da Secretaria de Cultura, Estadual de Cultura, infelizmente. Então, assim, ele é um PL voltado justamente para quem está na base da produção, foi o que eu disse no início. Tanto no artistas e técnicos, quanto espaços culturais que também seguram essas pessoas da base. Por exemplo, a verba destinada a esses espaços, inclusive, é para pagar as pessoas que trabalham nele. Eu estou falando de gente que faz a China, gente que faz a obra do espaço. Então, assim, a gente inclui muito mais gente que está envolvida aí nesse nosso circuito de trabalho, né? E repito aqui, essas pessoas que estão na base, são essas pessoas que constroem arte, cultura, pensamento crítico, porque é disso que a gente está falando. Por que matar esse setor? Porque somos nós que, junto com outros setores de trabalhadores e trabalhadoras, estamos tendo pensamento crítico e possibilidades de transformação para um outro mundo, que sim, é possível. Os mandatos que estão envolvidos nesse projeto, os coletivos, as organizações estão trabalhando neste sentido. Este PL aponta um debate, uma discussão que vai para além do momento de pandemia. Eu acho que ele apresenta aí, termino aqui uma fala, outros países tem uma relação completamente diferente com esse tecido cultural e artístico. A gente tem países, por exemplo, que tem um seguro-desemprego para artistas, que chama intermitentes do espetáculo. Quer dizer, o período em que você não está trabalhando porque não está num contrato, você tem o direito de sobreviver, e mais do que sobreviver, de produzir pensamento, de produzir poesia, de produzir cultura. A cultura não é para ser produzida só também por quem trabalha com isso, é também um direito, está inclusive na Constituição de 88, é um direito do cidadão produzir e usufruir de cultura, se entender como ser humano a partir da cultura e da arte. Enfim, todas essas, a gente aceita, não, a gente precisa que as pessoas realmente entrem nesse grupo de mobilização. Eu sugiro que vocês entrem na página da frente e que entrem no Instagram do PL, e lá vocês vão encontrar todos os materiais necessários para seguir com a gente nessa luta que não é de hoje, que vai para o amanhã em diante. Mais alguém daqui gostaria de falar? Vamos ver se chegou mais algumas perguntas. Chegaram perguntas, eu gostaria de abrir para Tiche. Eu queria só... Posso falar? Tiche, Jennifer, depois a Dani, então. Ok, só rapidamente dar um retorno aqui, talvez a preocupação que se tenha com o circo itinerante, que é uma preocupação constante que se tem, porque são circos que andam. Então, muitas vezes não podem ser identificados como espaços, porque ele não é um lugar fixo, mas no fundo é. E dentro do projeto de lei, a gente também prevê, numa definição daquilo que é o trabalhador,
das artes e da cultura, o que pode ser identificado para que ele possa concorrer a esse recurso, para que ele possa ter esse recurso. Então, o circo itinerante, ele não está posto lá como um exemplo, mas ele está contemplado pelo plano de lei, tá? Por esse projeto. Então, isso é possível. E só para complementar esse raciocínio, é importante a gente ter presente que a gente adoraria que tivesse uma solução mágica para todos nós, que tivesse um lugar que desse o sustento de todo mundo diante dos padrões e da média de sustento de todo mundo. Mas, nesse momento, o nosso raciocínio tem que mudar um pouquinho. Né? Nós estamos fazendo uma horizontalidade de recursos. Quer dizer, tudo aquilo que se está conseguindo tem que se conseguir em muitas esferas. E tentar conseguir realizar a luta para que isso aconteça em todas essas esferas é também fazer a luta de que a cultura ocupe o seu lugar na sociedade diante do poder público, que a gente possa conquistar, junto ao poder público brasileiro, aquilo que muitos outros países já têm no âmbito cultural, tá? Então, essa luta é ampla nesse sentido, e nós precisamos acreditar nela, e acreditar na nossa capacidade de lutar por isso. Então, também para o Estado de São Paulo, é importante saber que o Flixp provavelmente vai organizar uma live para que a gente possa falar das medidas possíveis, tá? Para organizar a luta no Estado, o que é possível fazer dentro da sua cidade, com os grupos, com a tua mobilização, para apoiar esse projeto. Então, deve acontecer uma live para isso, e o site do Flixp, que é flixp.org, além do Facebook, também vai estar noticiando o andamento desse projeto de lei, para as pessoas terem acesso. Mais alguém vai falar? Vai fazer aqui alguma coisa? Porque eu queria só... Dani? A Jenny queriam... Jesus, a Jennifer e a Dani queriam falar. Por favor, vamos passar para ela. E aí depois você pode entrar nelas aqui, tá bom? Falando dos trabalhadores de cinema que tem CNPJ. Estão perguntando se a governo tem obrigatoriedade de executar, realizar alguma manobra jurídica. Vai dando uma olhada no chat, passando aqui, que eu acho que você conseguia, passando para Jennifer. Fê, pode passar para as meninas, pode passar para elas. Eu falo tá depois, bom. Tá? Ok, então, Dani, depois, Jennifer e aí o Jesus, a gente começa a fechar, porque a gente não vai conseguir responder tudo exatamente agora, mas a gente em contato através da página bom, eu posso já aqui, pessoal, se quiserem entrar nesse zap, ok? Vou eu, Angélica, falar uma coisa aqui rapidinho antes da Dani. Duas perguntas que chegaram aqui e que eu acho que elas têm uma resposta em comum, né? A Julie pergunta: o artista de rua que não está inserido em nenhum cadastro, como ele vai fazer? E os cadastros vão ficar abertos. Então, as plataformas de cadastro vão ficar abertas para que, quando essa PL for viabilizada, as pessoas consigam se inscrever e continuar dentro desse mapeamento. E aí o Diego pergunta sobre os trabalhadores de cinema que têm empresas, e a gente não coloca esse impedimento na lei de que quem tem empresa não pode se cadastrar. O que tem é um teto de ganhos para que a gente entenda de que parcela de trabalhadores da cultura estamos falando, né? Como a Fernanda falou, a gente está olhando para quem está na base da cultura e para esses trabalhadores que têm uma renda e que não são investidores, empresários com uma renda altíssima. Então, o fato de ter uma empresa não vai ser um impedimento. Talvez a gente tenha que olhar para o teto de ganhos dessa pessoa. E aí também vale a gente lembrar que ter uma empresa não é ter um espaço físico, né? Então, como a Tish fala, o circo é um espaço e ele está contemplado dentro da categoria de espaços. Ter uma empresa que não tem um espaço que mobiliza a cultura, que é um espaço aberto para que as pessoas frequentem e interajam, aí você entra numa categoria
de pessoa trabalhadora da cultura. Se você tem um espaço onde as pessoas frequentam, onde esse espaço leva e mobiliza a cultura no entorno, ele entra na categoria espaço, mesmo que ele não tenha um endereço físico, como é o exemplo do circo, ou de feiras itinerantes, feiras de cultura e por aí vai. Era isso. Tem uma coisa também que é importante, as pessoas estão perguntando, o PL inteiro, ele não está nos quadrinhos do Instagram, nos frames. O PL está na bio. Se vocês olharem lá em cima, onde tem a roda escrito PL 253, embaixo tem um link que é o que a gente chama de bio do Instagram, né? O que representa, o histórico, né? Quando as pessoas colocam, lá está em PDF o PL inteiro. Tem gente falando, não estou vendo PL nenhum. O PL está na bio do Instagram. O Rodrigo Matheus também perguntou, outras pessoas estão perguntando, mas Facebook, Instagram, onde eu mobilizo? Instagram é para a gente se mobilizar. Instagram é para a gente reunir todas as manifestações, os gritos, os levantes, até para a gente mapear o tamanho da coisa, quem de fato, o quão engajados nós estamos enquanto um grande movimento, enquanto um grande coletivo. Nós estamos disponibilizando a página de Facebook da Frente Parlamentar, nós estamos disponibilizando as nossas. Claro que vale colocar algo ali, claro que vale nos procurar, fazer perguntas, mas a única coisa que o PL tem como forma de difusão e de concentração das informações, para nos ajudar, inclusive, é o Instagram. Esse que vocês já estão arrasando e colocando aí na comunicação, tá? É isso. Jennifer. Passar para Jennifer, dizer só uma coisa, gente, nós estamos aqui preparando, o Beto está fazendo isso, uma lista dos contatos, tá, dos parlamentares, porque é a forma que a gente tem de fazer pressão popular em cima deles. Então, a gente vai colocar esse material também tanto no Insta quanto na página. Jennifer, depois, se quiser voltar, Jesus. Bom, estão me ouvindo? Sim? Eu queria falar um pouco mais, né, também sobre o que está sendo colocado aqui, de como a gente vai alastrar, a gente vai propagandear, como que a gente vai fazer isso, né? Acho que o Instagram é uma ferramenta excelente, porque é uma das ferramentas que mais tem sido utilizada para divulgações e para mobilizações nesse momento de pandemia, sobretudo. Mas como é que a gente pode, de maneira autônoma também, ir organizando isso dentro das nossas redes, né? Então, hoje a gente que está participando dessa live aqui, que é a primeira e que eu acho que a gente também pode se organizar, talvez, para atualizar ou semanalmente ou quinzenalmente, como é que está o processo e a tramitação do projeto na casa, né? Eu acho que a gente pode pensar em fazer isso, né? Esse primeiro momento como um momento de lançamento, um momento em que a gente apresenta essa proposta publicamente, mas que isso pode se desdobrar e criar uma avalanche aí muito grande de pessoas falando sobre esse PL nos seus grupos, nos seus coletivos, nas suas redes, né? Como cada um de nós aqui é responsável por levar isso adiante e criar uma grande rede, uma grande corrente, que já temos, mas de fato da gente despender nosso tempo para isso, né? Sabendo que a casa também tem um tempo e que eu acho que agora, por exemplo, vão ser discutidos diversos outros projetos ligados à situação pandêmica e que a gente também vai precisar correr um pouco com tudo que a gente puder em relação a esse projeto, né? Então, geralmente os projetos na casa, eles são morosos, eles demoram, mas diante dessa situação emergencial que a gente também tem a possibilidade de que as coisas andem mais rápido, e com isso a gente precisa de todo o tempo necessário para engajar as pessoas, para comunicar as pessoas, para tirar dúvidas das pessoas, né? Então, acho que é isso, a gente se coloca estando nesse lugar de diálogo, de intermediação, né, dentro da casa, mas, ao mesmo tempo, todas as pessoas que estão envolvidas com o PL, mas não só envolvidas diretamente, todos os artistas, todas as pessoas que estão na base e que se apropriam desse PL, elas podem replicar isso. E para que isso aconteça, eu acho muito importante que a gente trabalhe dessa maneira. Assim, queria chamar a atenção e a responsabilidade para que a gente faça, de fato, esse movimento.
é isso. E também queria falar um pouco sobre a categoria, né, dos poetas, dos slammers, enfim, que a galera falou que a gente não especificou, né, a gente não colocou especificação para determinados grupos ou manifestações culturais, mas eu acho que é a gente entender, né, que essas pessoas aí que estão fazendo arte de rua, elas são artistas e que elas também podem ser estão incluídas nesse projeto de lei, né, e que essas pessoas também podem nos ajudar a propagar esse PL, enfim. Eu acho que é isso que eu queria dizer e agradecer, porque sempre que a gente se junta, sai coisas muito boas, inclusive saiu dessa conversa muito mais enriquecida, e agradeço também, em nome da nossa deputada, Érica Malunguinho, que é uma pessoa das artes, da cultura e da política, porque, de fato, arte, cultura e política não se separam, e que, enfim, a gente está imobilizado e vocês têm todo o nosso apoio. Gente, vamos começar, então, vamos terminando a nossa live, só saber se Beto quer falar, e Jesus também pode entrar, e a gente... E fechando, só dizendo que esse aqui esse é o nosso primeiro, beleza, Beto, já abre para você, só dizendo que esse aqui é uma primeira live, eu acho que os movimentos, a Flixp já fez uma live, outros movimentos podem continuar fazendo, a gente pode participar de outros encontros, a gente pode responder via página de Facebook da frente, algumas dessas perguntas. Então, essa é uma primeira live, a gente está começando essa mobilização, outros PLs podem ser criados, outros instrumentos parlamentares também podem ser criados, então esse é o início de uma mobilização. Beto, depois Jesus, e a gente termina para o povo poder almoçar, né? Porque estamos aqui, os trabalhos domésticos nos clamam, nos chamam. Claro, claro. Queria só deixar mesmo uma breve saudação para todo mundo aí, mais uma vez reforçar aqui o abraço e a saudação especial da deputada Alice Brandão, e dizer que é isso, assim, é uma primeira apresentação do projeto de lei, e a gente vai estar à disposição para esclarecer as dúvidas nos canais que já foram informados aqui, Instagram, Facebook, e dizer que os mandatos também vão estar à disposição da galera para poder ajudar a sanar tanto as dificuldades no entendimento da PL, como depois, obviamente, os trâmites que porventura forem necessários a partir da aprovação da PL. Mas eu acho que é importante a gente ressaltar isso, assim, que existem os trâmites, né? Existem os passos, então que as pessoas, por favor, se atentem aí a mobilizar. Como Jesus falou, as pessoas que fazem parte do seu coletivo cultural, ou faz parte da sua rede aí de articulação política, porque é importante agora a gente, como o PL já foi protocolado, o nosso passo importante agora é garantir que os deputados encaminhem isso o mais breve possível para aprovação. Então, a gente conta muito com esse apoio agora, dessa pressão popular, principalmente da classe artística, para que a gente possa aprovar a lei. Porque não adianta a gente ficar discutindo aqui como que vai fazer, quem entra, quem não entra, se a gente também não fizer esse esforço de aprovação da PL. Né? Então, acho que a gente precisa agora focar, né, na aprovação da PL, e como as meninas já colocaram aí, a PL está lá, dá uma lida com carinho, com bastante atenção, que eu acho que ela está bem abrangente e ela está bem explicativa também. Então, mais uma vez, agradecer a atenção da galera aí e convocar todo mundo aí para esse apoio à PL 253, tá bom? Forte abraço, obrigado mais uma vez. E se vocês notarem, 253 vai dar algum número aí, que é um número bom justamente para que a gente continue fluindo energia, força, para que esse PL de fato seja aprovado, e que é importante o mais rápido possível, porque fome, necessidade não espera, não é isso? Gente, é o seguinte, durante aqui a conversa eu observei algumas coisas que talvez, né, na tramitação da votação possam até ser alteradas, como a própria inclusão do circo, né, em algum artigo ali, para que possa não descaracterizá-lo por ele ser itinerante. É importante realmente a gente afinar o máximo possível para que o máximo de pessoas tenham acesso. Vai rolar posterior um diálogo das assessorias das mandatos para que a gente possa pensar um planejamento institucional para dentro da LESP, como é que a gente vai tramitar isso, quais são os melhores
caminhos a se traçar aqui, como a Jennifer já trouxe para a gente a ideia de que a gente possa compartilhar simultaneamente as articulações internas para que isso também se reverbere do lado de fora. A ideia é de que ao longo aí dos próximos dias a gente faça algumas lives com setores da cultura, com movimentos, com artistas, para que a gente possa abranger ainda mais essa discussão, entendendo que 1h30 não dá conta de aprofundarmos como essa discussão merece, e dizer que a Frente Parlamentar em Defesa da Cultura, embora tenha o PL 253 como prioridade aí nesse momento, a gente tem aí feito outras discussões, feito outras incidências a nível estadual, justamente para garantir direitos que ainda não foram que não foram contemplados, que não foram exercidos ainda ao longo de 2020, como a questão do PROAC, como a questão dos pontos de cultura. Então, estamos atentos a tudo isso e, em breve, também algumas medidas em relação a essas questões deverão ser tomadas pela Frente Parlamentar em Defesa da Cultura. Agradeço a todas e a todos que estiveram aqui durante quase essa 1h30. Esse é um PL que não é das mandatas, dos movimentos que se colocaram à disposição nesse primeiro momento a construir, mas é um PL de todas e de todos, é um PL que é nosso. Então, um beijo, um abraço, continue acompanhando, seja aqui no Facebook, na página da Frente, ou no Instagram, pela página do PL, porque tem um ditado africano que diz o seguinte: se a gente quiser ir rápido, a gente pode até ir sozinho, mas se a gente quiser ir longe, só juntas e juntos conseguiremos alcançar o nosso objetivo. Laroie, Exu, e que todos e todas fiquem bem. Viva! Gente, só a Dani quer dar só um último aviso de mobilização. E, bom, é isso também, falar aqui que eu estou em nome da mandata da Isa Pena, do PSOL, que a cultura para a gente caminha, assim como disse a Jennifer, junto com a política e com todos os outros setores sociais. É muito importante estar aqui e fazer parte da frente. A Dani vai dar um último aviso de mobilização e a gente fecha a nossa live, até falando assim, a gente fecha a live pública, mas a gente continua aqui só para a gente combinar algumas coisas, tá, pessoal? Vai lá, Dani, para a gente fechar. É muito importante a gente pensar o seguinte: eu estou agora num coletivo que chama Viralize Cultura, que surgiu na quarentena, como forma de mapear, com dados precisos, né, das urgências reais dos artistas e trabalhadores da cultura que vivem dentro da situação pandêmica, bem como um PL, como que a gente gera projetos de lei, editais que contemplem a realidade, nenhum tipo de edital que seja de forma competitiva entre a gente, se for uma coisa, um trato que a gente fez, tanto lá no Viralize como aqui. Então, viralizar, essa palavra vírus, é muito importante que todos nós entendamos que quando agora a gente for fazer essa força-tarefa em rede de comunicar, né, não se comunica para dentro. A gente não tem que comunicar tudo e embutir tudo dentro do Instagram do PL. É do PL para fora, é de vocês para fora. Viralizar é do meu corpo, da minha plataforma de mídia para fora, né? Falaram, põe Twitter, não põe Instagram, Instagram não se divulga, Instagram se divulga. Instagram é página de muita gente. O Instagram é uma forma de concentração de informação, de plataforma de vídeo, de foto, de templates que a gente pode colocar. Twitter não tem como a gente fazer isso. Então o Twitter é o seu, você vai ter que se inscrever se você não tem, ou pedir para alguém do teu grupo que faça, né, para chegar no Twitter dos deputados e também e-mails, né? E-mails, sim, de fato, os deputados não veem, né? Agora, não é o Instagram do PL que vai fazer milagre, não é o Instagram do PL que vai super viralizar. Ele vai concentrar nossas informações e, a partir dali, a gente vai viralizando também, mas é o seu ponto de fuga, é o teu ponto de viralizar informações. Vocês têm coletivos, vocês têm frentes, todo mundo faz parte de um movimento, né? E aí, junto com essas insígnias, com essas tags, a gente fazer um trabalho de conscientização e de fala. Hoje foi um dia justamente para a gente eliminar qualquer ruído e para que a gente esteja junto
juntos. Por quê? Então, é importante dizer às pessoas, aquela cláusula, aquele trecho do PL que exemplifica algumas categorias, não tem como colocar uma a uma. Existem formas de interação estética, existem formas de interação de linguagem, os caminhos são múltiplos, e a gente sim seria reducionista. Não tem como citar, porque aí vira mera categoria. A gente não é título para estar somente num índice. Então, quando fala de todo o trabalhador da cultura, se eu citei o sarau, não quer dizer que eu ignorei o Islã. Se eu citei o teatro de rua, não quer dizer que eu ignorei o circo. Só para a gente, entre a gente, ter essa comunicação muito estreita, porque senão a gente pode correr o risco de, entre nós, a gente se viralizar e se comunicar de uma forma errada, equivocada, e não chega na LESP. Se a LESP vê a gente como inimigo, se a LESP vê qualquer brecha nossa, não há quem aceite um PL desse. Não há. A gente sabe com quem a gente está lidando. Então, é fundamental que a gente contribua viralizando essa informação. O que está no PL é abrangente a todos. Tem uma fala que fala, quem se entende por trabalhador da cultura são todos esses, como quer dizer, a exemplo de. Não há qualquer possibilidade de colocar. Seria uma lauda só de todas as categorias que a gente tem no estado de São Paulo, porque a gente é foda e a gente faz arte e cultura pra caramba, então nós somos muitos. E para fechar, concentrem-se no PL, mas ajuda, a gente vai mandar um tutorial lá, Dani, que explica como que a gente vai fazer essa viralização e essas tags, e o Twitter, e os vídeos que vocês têm que mandar, como que você coloca o arroba no teu stories da gente, lá a gente vai explicar. É isso. Bom, gente, vamos fechar então. Muito obrigada estaram aqui com a gente dessa live. A gente vai ter muitas oportunidades de encontro mesmo e de construir muita coisa junto. É isso, como disse Jesus no final. Como disse Jesus, é junto que a gente caminha, né? É coletivamente que a gente vai chegar mais longe. Muito obrigada a todas, todos, todes, e a gente se vê em breve nessa luta e em todas as outras que teremos pela frente, tá bom? Um beijo grande, obrigada, companheiros e companheiras, por toda essa construção, e se juntem mais companheiros e companheiras. Até já.